Boa tarde, boa noite a todos os irmãos para mais um Evangelho no Lar. Estamos aqui aguardando a entrada dos amigos. Tem aqui um livro para nossa leitura. Ô, Graça, já entrou rapidinho. Oi, Tati. Catarina, Michele, boa noite, boa tarde ainda. Está com muito dia, tá clarinho. Ainda está clarinho, o padre ainda não tocou o sino, então ainda é Não, boa tarde, né? Tudo pois bem é. com vocês? Tudo bem com todos que estão aí na nossa live, não é? No nosso Ah, estudozinho? Marileide, Tati, Ah, que bom! Maria de Lourdes. Jesus abençoe a todos. Fico muito feliz de estarem todos Ah, aqui conosco, né? estão entrando. Devagarzinho estão entrando. Isso. Aí você vai citando aí a nossa turminha, que quando dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus, ele está presente conosco. Então, Claro, com vamos, certeza. vamos nos unir e convidar Jesus para estar conosco nessa noite, não é? Espero que Exatamente. todos tenham passado uma boa semana, Também tenhamos espero. tranquilidade para iniciarmos uma outra, não é? Claro, olha, a Lourdes está dando boa tarde para nós. Boa tarde, boa Doutora Bianca tarde, também. Doutora Bianca Paiva. boa tarde, Bianca, boa É, tarde, Lourdes. Oh, que que bom. turma boa. Estamos A Japa também, você falou, né, que a Japa também estava aí. Aham, a Tati também está. E vai Isso entrando, aí. senão você vai entrando. O grupinho E, está chegando. oi? A turminha está se achegando. Não vamos esquecer, né? Quem quiser, da nossa água. Isso aí. O nosso evangelhão. Sim, todas as obras estão com essa como é que fala, Michel? Diamaruda? Diagramação. Diagramação. Aí, tá vendo? Por isso que a gente tem um dicionário alerta do lado da gente. Não E é? fica bom para ler. Olha, eu não preciso de Ah, óculos para ler esses ó, livros, não. Olha o tamanho. A letra é ótima, boa, tamanho, muito boa. tamanho muito bom. Eu estava aqui procurando, estou aqui procurando o nosso livro, do Clube do Livro. Eu não sei onde que eu coloquei. Acho que tá assim. É, perdi ele. Às vezes a Eu gente queria, carrega para um lugar, carrega para outro, não é? verdade, são mensagens muito bonitas que eu estou lendo todo sábado. Eu estou lendo assim, Sim. estou trazendo os livros do mês, né, do Clube do Livro. Então, sim, vamos divulgar a nossa doutrina querida, porque com muito maior divulgação, conhecimento, a gente anda mais iluminado. E eu estou trazendo aqui para divulgar, né, para a maioria das pessoas, quem quiser ser sócio, é um livro muito bacana a cada mês. O valor é tão assim, é só um valor simbólico mesmo para manter ali, para ajudar em alguma coisinha, né, das nossas Um crianças. bom presente, um bom Bom presente, né? presente, E um custo baratinho. A livraria está com uma bolsinha, né, Catarina, que eu mandei fazer ao meu ah, gosto, não foi? Eu sou uma artista, então, né? Mandei, lindo, eu sou uma artista, né? muito. Mandei fazer umas. Não foi? Tudo eu, tudo eu. Isso você que fez. Eu posso dizer que, ó, aprovado. E tem um bom presente para os nossos amigos. E vem na bolsinha tudo personalizada, bonitinho, sorriso da assinada também.
né, tão Muito querida, capricho, muito muito capricho. capricho. E a Michelle aqui estava comentando que, assim, os clubes do livro, para ser sócio, mais de R$ 100 ali. Então, nós aqui, R$ 20, né? E os livros são excelentes que a gente tem lá. Então, é convidado todos aos nossos amigos a serem sócios do Clube do Livro. Estamos com umas ideias bem bacanas para a gente fazer para os associados. A gente vai se reunir aí, vai trazer aí umas novidades. E o Então, próprio Clube do Livro, ele faz doações. À tarde tem reunião, está se sorteando livros. Então, ele sustenta também essa parte, esse lado de você receber um livro quando você vem à casa espírita. Nós temos pessoas que estudam conosco, seja estudo sistematizado, o evangelho, que não levam, às vezes, os livros, os próprios livros. Então, a casa tem que ter em reserva. Então, isso aí é uma quantidade de livros que ficam retidos na casa para ser emprestado, para serem assim compartilhados. Então, é sempre bom pensar assim. Eu estou entrando no Clube do Livro, não é só para mim ler, mas é também para eu ler, mas é também para outras pessoas poderem ter acesso à leitura. É muito bom. Tem mais gente entrando? Olha só, deixa eu... Sandra Miguel, Rita de Cássia, Tárcia, Nestefan, Tarciane, Tarciane. Ai, desculpa, se eu ler errado, desculpa. Ferrari, o Ferrari falou assim, boa tarde, meus amigos. Acho que é a Neide. Acho que é a Neide Ferrari. A Neide, aí, Neide. Boa tarde, meus amigos das tardes de domingo. Ai, que legal. Para você também. Wellington. Que bom. Tá. Sandra também. Então vamos. Ele vai ler. Nossos Dias Melhores, do Bacelli, pelo irmão José. Diálogo. Não tenhas receio de te expor a um amigo através da palavra. E nem te cause estranheza o que alguém venha te dizer a respeito de si mesmo. Não há quem não necessite da complacência dos ouvidos alheios. Quão raros são os que sabem escutar. O receio de não serem compreendidos faz com que muitos se calem e carreguem sozinhos a cruz que lhes pesa na alma. No entanto, em qualquer diálogo, a não ser com o sincero propósito de auxiliar, nunca mencione das falhas do terceiro. Falem de si, entre si, mas não dos outros, na ausência dos outros. Todos, um dia, haverão de se desnudar e revelar-se como são. Substitui a crítica pela compaixão. Na verdade, sobre os outros, há sempre algo de sua própria verdade que prefere ignorar. Escuta-os, pois, como se falando de si, estivesse falando de ti mesmo. Bacana essa parte, hein? Na verdade, sobre os outros, há sempre algo da sua própria verdade. Quando a gente fala de um terceiro, a gente tem sempre alguma coisa que vai de nós ali que a gente não vê. Às vezes a gente não vê os nossos próprios defeitos e reflete com o terceiro, né? Isso é muito comum. É interessante essa página falando sobre o diálogo, a importância de ouvir alguém também é uma caridade, né? Hoje que a gente anda tão corrido, é tão difícil parar para ouvir outra pessoa, né? Então que a gente possa também fazer esse tipo de caridade, ter um tempo para ouvir alguém e se por acaso, e isso tomar cuidado para que isso não se torne fofoca, né? Que é uma das coisas que a página deixa claro. Procurar falar da pessoa ali, não de um terceiro. Se isso acaso ocorrer, a gente procure deixar ali, né? Que a gente tenha a consciência e o cuidado de encerrar a conversa, não levar a conversa para outras pessoas. Ali é uma coisa sagrada. Por isso a importância de você saber escutar. Responsabilidade, paciência. Que a fofoca, ela termine em nós. Que não seja divulgado. Se alguém vier falar, termine em nós. Não é isso? A gente tende ali, não ter aquela conversa, não só sobre terceiros. Né? A Sueli aqui está falando, oi, amiguinhas lindas. E oi, amiga linda também.
Então, Eu vamos gostei lá. do linda. Gostei do linda, não é vaidade. Não. Não, não é vaidade. Então, vamos à nossa oração. Bons amigos espirituais, mais um domingo que todos nós estamos aqui para falar um pouco sobre a doutrina do bem, a doutrina da verdade, procurando trazer para nossos lares a vibração da espiritualidade maior, que cada uma das pessoas que estejam aqui conosco, ainda que de forma virtual, possam receber a presença e a visita desses amigos, que todos nós possamos vibrar sobre o mesmo ponto, que vibrando bem, verdade e o amor. Que esse finalzinho de domingo seja benéfico e que nós possamos aurir forças para enfrentar a semana que vem. Muito obrigada, meus amigos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, vamos lá no nosso Evangelho, capítulo 5. Começamos a falar a semana passada do item 4, causas atuais das aflições. A Graça comentou que as nossas aflições, a maioria delas está na atualidade, né? Ainda pela nossa ignorância, pela nossa rebeldia, e que a gente mesmo que causa as aflições, que é preciso ter consciência, analisar, para ver os nossos problemas do dia a dia. Mas, agora nós vamos começar no item 5. Eu vou ler, depois a Graça, então, vai comentar. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amargura, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando forças já estão gastas e sem remédio o mal. Como sinto um homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? A gente fala isso, né? Se houvesse de se eu soubesse disso. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Para Deus, né, para nós, parece que a coisa anda muito devagar. Mas para Deus, uma encarnação é um dia que se passa. Então, nós temos que ter essa paciência. Se não aprendemos hoje, vamos sofrer as consequências, para no futuro escolher melhor. Graças. Com você. É,
dizer. Esse item 5, nós estamos estudando, né, a partir do item 4, as causas das nossas aflições na atualidade, nesse momento em que a gente vive. E aí a gente vê a colocação dos espíritos a Kardec sobre a lei humana. A lei humana, ela atinge certas pautas e as pune, não é? A cada década da sociedade, a legislação ela se aprimora para você punir alguns crimes que surgem naquela época. Por exemplo, agora está se pensando numa legislação para regulamentar as redes sociais. Se você, há 10, 15 anos atrás, falasse isso, eu dizia, isso aí é bobagem, é uma lei boba. Para quê? Qual a necessidade disso? Né? Quando surgiu a lei do 13º, né? Eu lembro que houve uns que iam a favor, outros que iam contra. Então, a legislação humana ela vai se adaptando à necessidade daquela época, daquela geração, não é? Nós temos, por exemplo, as drogas que surgiram durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que foram aprimoradas porque muitos soldados tinham muitas dores. Então, a morfina e outras drogas eram dadas para que diminuísse a dor. Os psicotrópicos foram muito desenvolvidos nessa área, né? Por quê? Porque aquela gente precisava se acalmar ou pelo menos ter coragem. E hoje nós estamos vendo uma percepção de que disseminou pelo mundo afora e se tornou um grande comércio. Então, precisa regulamentar essa situação aí de uma maneira ou de outra. Então, quando a gente olha para o ser humano na atualidade, na vivência do dia a dia, nós temos legislações que são criadas para corrigir alguns desvios de conduta. Porém, existem outros que não aparecem para a sociedade. Existem crimes que até hoje não foram desvendados. E são crimes de um a tal, outro, tal, não foi desvendado, por um motivo ou por outro, que ninguém conseguiu ver. Mas existe uma coisa que nós temos dentro de nós, que é uma lei que nos pune sem que haja necessidade nem de polícia, nem de legislação. A nossa consciência. Existem coisas que eu faço, por exemplo, que a Michele nunca vai achar, que ela nem vai saber, que é errado, ou que seja certo, mas existe a minha consciência. Então, a lei humana, ela veio para punir, para organizar melhor a vida em sociedade. Então, quando veio os 10 mandamentos, era para organizar aquela sociedade, né, de forma que as pessoas se respeitassem mais. Moisés ficava dividindo cabra, ovelha, boi, porque se a ovelha que eu tratava com você que ia cruzar com meu bode lá, e nascesse 2, um era aleijado, ou nascesse com problema, meu filho, lá ia nós, lá ia Moisés, para discutir como é que ia ficar aquela situação. Então, as leis de Deus ficaram muito claras quando Jesus perguntou, né? Qual é a lei? O que os profetas trouxeram de lei? Os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí recitaram para ele, principalmente Mateus. Mateus, ele era um dos apóstolos que mais introduziu o evangelho para os judeus, para a sua categoria.
entendeu? Ele joga, se você ler bem o Evangelho de Mateus, ele fala muito nas profecias, ele fala muito o quê? Ele puxa muito do Velho Testamento. Lucas já é mais doce, e não conviveu com Jesus, conviveu mais com Maria, com Paulo e outros mais. Mas, quando nós observamos que Jesus fala que seriam só 2 mandamentos, se nós decorássemos esse, estava bom. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, mas eu vou amar a Deus mais do que a meu filho? Tem gente que ama mais o carro do que o filho, do marido, a si próprio. Meu carro, meu tudo. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço várias pessoas. Meu carro, meu tudo. Não é? O meu é sempre melhor do que o teu, é mais caro do que o teu, é mais bonito do que o teu. Tem gente que acredita que é possuidor do marido ou da mulher, e aí controla como se fosse um objeto dele. A gente está vendo um feminicídio aí. Legislação que vai ser mais aprimorada. Vai ter que ser mais... a Lei Maria da Penha vai estar sendo mais aprimorada ainda. Né? Então, a gente tem leis que são para crimes, né? Em que você ama mais as coisas materiais do que a Deus. Você ama o seu filho mais do que a Deus. Você vai falar, poxa, Graça, mas o filho, eu sei o quanto dói perder um filho, mas nós temos que amar a Deus, acima de tudo. É Ele o Senhor da vida. É o Senhor que traça os caminhos que nós devemos seguir. Agora, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu vou por esse caminho ou não vou, porque ele é tão bom que ele nos dá a liberdade de escolha. E ao próximo, como a ti mesmo. Porque Jesus poderia, como eu vos amei, não é? Mas como é que nós temos, como nós vamos medir o amor de Jesus por nós? Nós ainda não temos essa capacidade. Né? Olha o que fizemos com ele naquela época. Estávamos lá, né, jogando pedra, gritando, né, Barrabás, Barrabás. Estávamos lá, ao pé da cruz lá, gritando impropérios. Mas hoje, fazemos as mesmas coisas. Ainda não nos aprimoramos no sentido de que nós precisamos amar o próximo como nós gostaríamos de sermos amados, respeitados. Isso ainda tem uma grande dificuldade. Nós temos uma grande dificuldade de cumprir a lei de Deus. Aí, de repente, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho multa de trânsito, eu sou todo certinho, né? Mas eu escorrego na língua, eu levanto falso, eu crio situações em que eu vou denigrir a idade de alguém que esteja na minha frente, que eu posso pegar o lugar dele. Isso acontece todos os dias, na política empresarial, industrial. Isso acontece todos os dias na nossa sociedade. Tem pessoas que têm ciúme da amizade da gente com a outra pessoa, do mesmo grupo. É verdade. Pertencemos ao mesmo grupo. Enquanto a pessoa não consegue, por ciúme, enredar alguém para tirar a pessoa daquele grupo de convívio, não sossega. Uhum. Essas coisas não tem punição na lei, não. Só aqui, ó, na consciência. Quantas vezes nós tramamos, pelo nosso pensamento, fazermos uma maldadezinha? Né? A gente fala assim, isso aí não vai ter problema nenhum na sociedade. Não é? Não vai refletir na sociedade, mas vai refletir no seu pensamento, na sua
na sua conduta espiritual. Por isso, ele traz assim, que os sofrimentos são uma advertência. Está doendo aonde? Porque, materialmente falando, quando eu bebo demais, no dia seguinte eu levanto com uma ressaca, com dor de cabeça, vomitando. Então, eu sei que aquele sofrimento decorre de algo que eu fiz de forma que eu extrapolei tudo de forma errada. Eu agi mal, eu deveria ter feito uma coisa mais condizente com a minha condição humana. Não é? Então, é uma experiência que nós não vamos repetir. Vai fazer diferença quando eu pegar uma garrafa de cerveja, de vinho, de cachaça ou de qualquer outra coisa para beber. Opa, da outra vez eu passei muito mal, fui parar no hospital, fiz isso aí. Então, é apenas para que nós tenhamos uma advertência. Mas essa parte moral, as leis morais são as leis de Deus. Essa, quando nós nos afastamos dela, nós sofremos, né? Então, a gente vê pessoas no final da vida, manda chamar o marido, o que já separou há muitos anos, ou manda chamar um filho e diz assim, meu filho, meu amigo, você me perdoa, eu não estava no meu juízo normal quando eu fiz isso com você. A pessoa reflete nos últimos instantes e costuma dizer assim, se no começo dos meus dias, como Kardec coloca aqui, eu soubera o que eu sei hoje, no começo, quantos passos em falso eu teria evitado. E é assim. A gente olha e, às vezes, a gente ri aqui, puxa vida, na nossa juventude, nós fizemos isso, a gente saía escondido da mamãe, falava que estava num lugar, estava em outro muito diferente, não é? Olha, senhor, cuidado com isso assim, assim. A gente matava a aula, fazia isso, fazia aquilo. Então, né? A gente escondia, mas ficava o quê? Na nossa consciência. Não é verdade? Ficava na nossa consciência. Então, se eu houvesse de recomeçar, será que eu ia me conduzir da mesma maneira? Hoje, com o que eu sei, com o sofrimento que eu já passei, com as experiências que eu tive, porque a idade vai te acrescentando experiências. Né? Os problemas do dia a dia vão ser vividos ali, olha, né? E você vai aprendendo. E aí tem os filhos que né? Tem os filhos que fazem aquilo que a gente fazia. Eu estava ouvindo uma palestra do pastor Cláudio, eu gosto muito, eu morro de rir com ele. Ele estava dizendo, né, que o que é o neto? O neto o filho é aquele que amansou o cavalo, que é o avô, para o neto montar. E é verdade, né? O filho, ele amansa o cavalo. O pai é bravo, o pai é isso, a mãe também é brava. Aqui em casa era mais comigo mesmo, que era mais rígida. Aí você amansa para quem não está? O neto. O neto chega e diz, a casa que não podia sair uma coisinha do lugar, já está lá na sala quebrado. Aí aquilo. Outro dia eu fui chamando a atenção para o meu filho. Mãe, a senhora presta atenção. A senhora, tudo que o Pedro Henrique fala, a senhora acredita. A senhora acredita. A senhora não me dá razão. Eu falo, eu sou não. Eu faço, mãe, a senhora lembra quando a senhora fez assim, assim, assim comigo? Não lembro, não. Eu lembro, né? Lembro, não. Então, olha só, o Pedro Henrique fez a mesma coisa e a senhora... Assim, será que o pessoal pode opinar sobre isso? Que se a gente voltasse lá atrás, com a experiência que nós temos agora, nós faríamos a mesma coisa? Tem dia que a gente olha assim e fala, meu Deus, eu perdi o meu dia, não fiz nada hoje. E no final, às vezes, a gente fala, poxa, perdi essa oportunidade de vida. Fiz mal para
A, fiz mal para B. Mas aí vem a consolação. Como assim como o sol nasce para todos, levanta no dia seguinte para todos, justos e injustos, a chuva cai para todos, justos e injustos, pecadores e santos, né? A gente tem a cada dia a oportunidade de quê? Reparar o tempo perdido. Está aí, não é? Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. Olha a reencarnação aí. E que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, se nós pensarmos diferentemente de que não haverá oportunidade futura através de um novo corpo, através de uma nova vida, nós vamos ficar muito tristes conosco mesmo. Porque nós cometemos muitos erros no dia a dia. Muitas dificuldades se apresentam para nós como provas, como teste, que a gente não passa. Né? Sabe aquele joguinho dos 7 erros? Aí você acha 5 e fica ali toda a vida para achar os 2 últimos. E leva dias, às vezes mês, para se falar, nossa, estava aqui na minha frente. E eu não enxergava. Assim são nossas experiências. Verdade. Assim são nossas, não é verdade? Um dia você abre os olhos e fala assim, gente, por que eu não fiz isso? E por que eu fiz isso com a Catarina? Puxa vida, a Catarina estava me dando uma dica disso assim, eu não entendi. Eu achei que era para o meu mal, quando era para o meu bem. Então, é preciso que a gente saiba lidar com o sofrimento, saiba lidar com as situações adversas que são inevitáveis, indispensáveis ao nosso crescimento moral. Então, é importante lidar com essas experiências, muitas delas que a gente considera um grande obstáculo, uma grande pedra na nossa vida, de modo pacífico, com resiliência e sabedoria. Tudo que vem, né, são experiências que nós vamos aproveitar lá na frente. Hoje, está difícil para mim uma situação. De repente, eu levanto amanhã, gente, mas olha só, a resolução desse problema está aqui, né? Eu consegui juntar X mais Y e encontrei direitinho o resultado. Então, gente, as causas atuais das nossas aflições, elas estão dentro das experiências que estamos vivendo nessa reencarnação. Algumas são empecilhos que ficaram em nosso perispírito, agarrado ali, que nós temos que agora burilar, né? Pega-se aquele carvão bruto e vai, né, burilando até que ele se torne um diamante. Muitos de nós já temos partes desse carvão que somos nós, burilado já, aparecendo aquela luz, aquela beleza. Já temos, sim. Não estamos totalmente de uma forma bruta. Já temos sensibilidade maior, não é? Não somos mais como fomos criados. Só que não somos ainda como Jesus, porque nós optamos pelo caminho mais tortuoso, mais dolorido, mais provacional. São as nossas escolhas de seguir ou não a lei de Deus. Então, fica aqui essa amarração sobre as causas atuais das aflições com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. Porque ainda não podemos perceber como Jesus amou a todos nós. Só sentimos que ele nos amou muito, não é? Então, que a paz de Jesus seja com todos, que a semana seja de muito trabalho, muito proveito, muitas ideias para fazer o bem,
né? E, se Deus quiser, estaremos no próximo domingo juntos para passarmos a um outro capítulo. Isso aí. Vai ser o 6, causas anteriores das aflições. Aí a gente vai ver aí. Quando nós, né, não encontramos, depois de muita reflexão, de achar no pontinho que não tem jeito de estar sofrendo nessa atualidade, aí sim nós vamos lá atrás e ver o que é que aconteceu, né? E vamos ver também os itens que causam essa nossa reflexão para achar essa causa nas aflições anteriores. Sim, né? Porque é muito interessante o Sermão da Montanha, gente. Se nós continuarmos, é um discurso enorme, né? Quando Jesus fala, não matarás, mas qualquer que matar será réu em juízo, a gente fica dizendo assim, está lá, nos 10 mandamentos, não matarás, mas qualquer que matar será réu em juízo. Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu em juízo. Olha só, ele já leva a uma situação de que não fique com raiva. Por quê? Porque você vai guardar esse ódio e você vai ser réu do seu próprio juízo. Vai sofrer as consequências. Eu posso estar aqui morrendo de raiva da Michelle. A Michelle nem sabe, nem está pensando nisso. Pois é. Quem está sofrendo? Vai ficar remoendo aqui? Vai ser a Michelle? Não. Ela nem está percebendo. Vai ser eu. Eu vou ser réu do meu próprio juízo de valores. E aí, fica para a próxima semana as causas anteriores das aflições. Sejamos todos, a graça de Deus. Vamos então fazer oração. Você quer fazer ou eu faço? Graça? Tanto faz. Tanto faz. Tá, deixa que eu faço. Falou bastante. Para descansar. Posso fazer? Então, tá. Então vamos fechar os nossos olhos do corpo e abrir os olhos da alma para deixar que esse fluido celestial adentre em nós para harmonizar as nossas células, a nossa mente, agradecendo imensamente a oportunidade, convidando Jesus e os Espíritos amigos a se fazerem presentes em nosso lar, a fazer uma varredura, uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando miasmas, retirando pensamentos negativos e possíveis irmãozinhos que não sabem o que fazem, mas estão nos atrapalhando e a eles próprios. Que eles sejam conduzidos a hospitais ou a locais onde também sejam auxiliados. Senhor, queridos amigos celestiais, fluidifiquem nossas águas, colocando nelas vitaminas, os remédios, os sais minerais, de que necessitamos para restaurar o nosso corpo de matéria e do espírito. Aplique em nós o passe curativo do amor. Que Mãe Maria esteja presente no nosso lar, nos conduzindo, nos orientando, nos aclarando os nossos corações, para termos, Senhor, a nossa caminhada e as nossas decisões mais aclaradas, com coragem, com fé e perseverança, seguindo adiante e colocando o trabalho no bem, a doutrina que nos consola e nos auxilia. Estudemos mais e trabalhemos no bem sempre. Abençoe, Senhor, a nossa humanidade, aos nossos governantes, para que um dia a nossa terra se transforme num mundo de regeneração, aonde o amor reina. Fique conosco, queridos amigos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Assim seja. Então, uma boa noite para todos. Eu não consigo realmente ver quem está ao vivo. Rosane, Cleverson, Elaine, Clarice, Kelly, Monique, Christian, Sueli e os outros, já Alves, Furtado, Wellington, Ferrari, e muita gente, 12 pessoas. Maravilhoso. A todos vocês, o meu boa noite, meu carinho, muita paz e que Jesus nos abençoe.
Fiquem com Deus. Boa noite, Beth. Boa noite, Miriam. Tudo de bom para vocês. Bye, bye. Tchau. Fiquem com Deus. Amém. Eu queria tirar uma foto, eu não consegui. Serve.